Bom dia, Gustavo. Bom dia, turma 62. Ó, o Gustavo, que está online. Bom dia, tia. Bom dia, Renato. Bom dia, Guilherme. Pessoal, vamos começar a nossa aula. Antes de tudo, fazendo a nossa oração. Vamos agradecer por mais um dia. Vamos fechar os nossos olhos agora. Robson, agora é a hora da oração. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Senhor por mais um dia, por estarmos aqui com vida, com saúde. Vamos pedir que Ele fique conosco desde o amanhecer ao anoitecer, nos protegendo, nos livrando de todos os males, nos conduzindo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vamos pegar o nosso caderno português. Oi? No médio. Você está Calma, pessoal. Você está agora no ensino fundamental 2. Depois que você terminar o 9º ano, você vai para o ensino médio, né? Fazer o 1º, 2º, 3º ano. E aí, após o 3º ano, você vai ingressar numa faculdade. E agora você vai para o 3º ano, né? O 2º está ótimo. Pessoal, olha só. Vamos pegar o caderno. Na última aula, eu passei uma explicação sobre os tempos verbais, pedi que vocês copiassem. Alguns alunos aqui que estavam presentes não conseguiram copiar todos os tempos, tá? Eu vou abrir aqui o Word para compartilhar com vocês. E quero que vocês acompanhem. Olha só. Quero que vocês acompanhem a explicação. Quem já tem os tempos verbais todos registrados no caderno, quem copiou tudo na última aula, só vai acompanhar a explicação, tá? Agora, quem deixou de copiar um tempo e outro, aproveita agora, na hora da explicação, para terminar de copiar. Então, vamos lá. Falamos sobre o presente, né, que está no outro slide. E agora eu vou falar sobre o tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Pessoal, nós já falamos aqui que existem 3 tipos de pretérito, ou seja, existem 3 tipos de passado. Porém, um é diferente do outro. Os 3 são passados? São, mas eles têm diferenças. E nós iremos conhecer as diferenças agora. Vamos falar primeiro do pretérito imperfeito. Tá? Por que ele tem esse nome imperfeito? Porque ele expressa um fato que já aconteceu, porém não foi totalmente finalizado, não foi totalmente concluído. Quando eu digo assim, por exemplo, no ano de 2012, eu cantava no coral da escola. Parece que é uma coisa que eu fazia,
porém não concluí, não terminei, né? É uma ação que ficou pelo meio do caminho, que eu desisti. Não dá essa ideia para gente? Eu cantava no coral da escola. Diferente de quando eu digo assim, eu cantei no coral da escola. Olha a diferença de cantava para cantei. Quando eu digo eu cantei no coral da escola, indica uma ação no passado que foi totalmente concluída. Cantei. Agora, quando eu digo eu cantava, dá a ideia de uma ação que não foi concluída. Este é o pretérito imperfeito, que vai indicar ações no passado que não foram totalmente concluídas, tá? Eu coloquei aqui em vermelho as duas terminações que o pretérito imperfeito pode ter. Professora, isso vai acontecer com qualquer verbo que você pedir para a gente conjugar? Todos eles vão terminar em ia ou em vá? Não. Nós vamos estudar agora verbos chamados de regulares, que é uma matéria que vocês vão aprender mais à frente lá no 7º ano. Os verbos regulares, quando conjugados no pretérito imperfeito, terão essas duas terminações aqui, ia ou vá, tá? Como é o caso aqui de cantava. Olhem como ficou a conjugação. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Reparem, em todas as pessoas gramaticais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, essa desinência aqui aparece, ó, a desinência vá. Com a exceção aqui do vós, que muda um pouquinho de vá para ver, mas não tem problema nenhum, tá? Então, pessoal, quando o verbo for de primeira conjugação, Marcos, vamos acordar. Quando o verbo for de primeira conjugação, terminado em a, cantar, falar, dançar, no pretérito imperfeito, ele vai terminar em vá. Eu cantava, eu dançava, eu falava. Agora, se for um verbo de segunda conjugação, são aqueles que terminam em er, ou de terceira conjugação, são aqueles que terminam em ir, a desinência já vai ser outra, vai ser essa aqui, ó, ia. Então, por exemplo, eu vou conjugar agora o verbo beber, que é um verbo de segunda conjugação, termina em ir. Não precisa copiar, tá, pessoal? É só para mostrar a desinência. Beber no pretérito imperfeito fica eu bebia. Olha lá, agora a terminação é outra, ia. Tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebíeis, eles bebiam, tá? Então, o pretérito imperfeito tem essas duas marcas aqui. Quando eu pedir para vocês conjugarem um verbo no pretérito imperfeito, vocês já sabem que ou ele vai terminar em ia, ou ele vai terminar em vá. Anotando isso aqui, pessoal, fica muito fácil, tá? Por exemplo, se eu pedir para vocês conjugarem o verbo vender no pretérito imperfeito, como é que vai ficar? Eu vendia, vocês já sabem que é uma terminação ou outra. Se eu pedir para vocês conjugarem o verbo falar no pretérito imperfeito, vai ficar eu falava, muito bem, tá? Então, ó, pode ser em vá ou pode ser em ia. Como eu falei, se for um verbo de primeira conjugação, vai terminar em vá. Se for um verbo de segunda ou terceira conjugação, vai terminar em ia, ok? Lembrando mais uma vez que o pretérito imperfeito expressa um fato passado que não foi totalmente concluído. Agora, nós iremos falar do pretérito perfeito. Vou descer aqui um pouquinho, ó. Vamos lá, pessoal, olha só, agora é hora de prestar atenção.
A matéria de verbo ela é puxada, extensa, e se nós não prestarmos atenção, a nota do quarto trimestre vai ficar mais para lá do que para cá. Porque tanto o teste quanto a prova, a maioria das questões é sobre verbo. E agora, né, nessa segunda parte de verbo, entra a conjugação, um monte de coisa. Então, vamos lá, pessoal. Agora vamos falar do pretérito perfeito, que também é um passado. Porém, o pretérito perfeito vai indicar fatos passados que foram totalmente concluídos, ações que foram finalizadas. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu ouvi um barulhinho. Que teve alguém entrando. Ações que foram totalmente finalizadas. Eu contei, ela estudou, nós viajamos. Então, são ações que aconteceram e foram concluídas. Essa é a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito. O imperfeito indica ações passadas que não foram totalmente concluídas. Já o perfeito indica ações passadas que foram finalizadas, tá? O pretérito perfeito terá duas terminações na hora de conjugar um verbo. A primeira pessoa, que é o eu, né, a primeira pessoa do singular, vai terminar em ei, por isso é importante vocês anotarem isso que eu coloquei em vermelho, tá? Vai terminar em ei ou em i. Então, cantar no pretérito perfeito. Eu cantei. Falar no pretérito perfeito. Eu falei. Agora, se for um verbo de segunda conjugação, que termina em e, ou se for um verbo de terceira conjugação, que termina em i, a terminação aqui, na hora de conjugar o verbo, vai ser i. Por exemplo, vender, vai ficar eu vendi, terminando em i. Se for partir, vai ficar eu parti. Partir, também terminando em i. Não precisa não, é só para mostrar a diferença aqui, tá? Então, pode ter essa terminação aqui, na primeira pessoa do singular, ou essa. Depende, tá? Agora, vamos conjugar esse verbo inteiro. Eu vou falar os pronomes e quero ouvir a voz de vocês falando o verbo, tá? Vocês estão muito quietinhos. Vamos lá, pessoal? Robson, vamos lá. Agora eu vou falar os pronomes e vocês vão conjugar o verbo para mim. Pretérito perfeito. Eu. Mais alto. Eu. Cantei. Tu. Cantaste. Ele. Cantaste. Nós. Cantou. Cantamos. Cantamos. Vós. Cantaste. Cantaste. Cantam. De novo, mais alto. Vamos lá. Eu. Cantei. Cantei. Tu. Cantaste. Cantaste. Ele. Cantou. Nós. Cantou. Cantamos. Cantamos. Vós. Cantaste. Cantaste. Eles. Cantaram. Cantaram. Quais verbos aqui que se parecem na hora de conjugar? Quais estão parecidos? Tu cantaste. Vós cantar. O tu e o vós. O tu é a segunda A pessoa diferença só singular. seria o S. Exatamente. O vós é a segunda pessoa do plural. Então, a única coisa que mudou aqui entre um e outro foi a presença do S, porque aqui o vós é plural, então eu acrescentei um S, ok? Agora vamos lá, pessoal. Seguindo esse modelo aqui do verbo cantar, olha só, olhem para cá. Seguindo esse modelo do verbo cantar, vamos conjugar agora o verbo beber no pretérito perfeito. Como é que vai ficar? Eu bebi, tu, ele, nós, vós bebestes, eles beberam. Muito bem. Agora, olha só, vou pedir muita atenção de vocês nesse próximo tempo, tá? Por quê? O pretérito mais que perfeito, olha que confusão, pessoal.
mais que perfeito. Ele expressa um fato passado anterior a outro fato no passado. É um passado mais que passado. É um passado que aconteceu primeiro e outra ação também passada. Olha que confusão, tá? Mas na hora de conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito, não é difícil, porque todos eles, tanto um verbo de primeira conjugação, quanto um de segunda ou um de terceira, vai ter essa terminação aqui, ora, eu cantara, eu falara, eu vendera, só essa terminação. Ra. Agora, nós precisamos entender o que isso aqui significa. Eu vou colocar uma frase aqui, não é para copiar a frase, tá, pessoal? É só para mostrar o sentido desse tempo aqui. Olha só, vou aumentar um pouquinho a letra. Pessoal, lê essa frase para mim. Quando ele chegou, a banheira transbordará. Ó, primeira observação. Nós não falamos transbordará. Porque se fosse transbordará, teria o acento no último A, na última sílaba, transbordará, e seria futuro, algo que ainda vai acontecer, transbordará. Aqui, nós estamos falando do pretérito mais que perfeito. Então, a pronúncia desse verbo é transbordara. Transbordara. Tá? A sílaba mais forte é o da. Transbordara. Ok? Transbordara, cantara, falara. É estranho? É, mas é o correto. Certo? Então, essa é a primeira observação. A segunda é o seguinte: como eu falei, o pretérito mais que perfeito indica um fato no passado anterior a outro fato também no passado. Nessa frase, eu tenho duas ações no passado. Quais são elas? Chegou. Chegou, vou destacar em vermelho. Chegou é uma ação no passado, certo, pessoal? Quando ele chegou, ele já chegou, passado. E qual é a outra ação também no passado? Transbordara. Transbordara, muito bem. Qual fato se deu primeiro? A ação de alguém chegar ou a ação da banheira transbordar? Todos acham isso? Sim. Quando ele chegou, a banheira transbordara. Qual ação aconteceu primeiro? Qual fato se deu primeiro? Chegou. Ele chegar ou a banheira transbordar? Hã? Todos concordam? Luane concorda, Luane? Concorda, Luane? Preste atenção, pessoal. Ó, deixa eu suspender aqui um pouquinho para vocês. Olha a frase. Quando ele chegou, a banheira transbordara. Chegou. E aí, pessoal? Hã? Fala, Lana. Então, olha só, pessoal. Aqui, nessa frase, o fato que se deu primeiro foi o da banheira transbordar. Aqui é o mesmo de eu dizer, quando ele chegou, a banheira já tinha transbordado. Ou seja, a banheira já havia transbordado, né? A água foi no chão, quando ele chegou. Então, o fato que aconteceu primeiro foi transbordara, tá? Transbordara está no pretérito mais que perfeito
indicando uma ação no passado em relação a outra ação também no passado, que é chegou. Quando ele chegou, chegou está no pretérito perfeito, que nós vimos ainda agora. Indica uma ação passada que foi concluída, que é quando ele chegou. E transbordara, pretérito mais que perfeito. Porque essa ação aqui, transbordara, é uma ação no passado que aconteceu primeiro do que a ação dele chegar. Por isso que nós falamos que o pretérito mais que perfeito é uma ação no passado anterior a outra ação no passado. Ok? Toda vez que vocês se depararem com verbos terminando em irá, né, transbordara, dissera, bebera, significa que ele está conjugado no pretérito mais que perfeito, tá? Então, ó, um verbo conjugado nesse tempo, voltando aqui, ó, ele vai ter essa terminação, Rá. Vamos conjugar junto comigo, que é para vocês também se habituarem a falar um verbo nesse tempo. Eu cantara, tu Cantaras. cantaras, ele Cantará. cantará não, Alana. Cantara. Nós Cantaremos. cantáramos, olha a sílaba mais forte aqui acentuada. Nós cantáramos, vós cantareis, não. Cantares, muito bem, Otto. Eles Cantar. cantaram. Aqui o cantaram fica idêntico ao perfeito, pretérito perfeito. Ó, cantaram e cantaram, tá? A única coisa que vocês precisam se habituar é com a sílaba tônica, que não é urá. A terminação é em irá, mas a sílaba tônica não é urá, porque senão vira futuro. É cantara, tu cantaras, ok? Se fosse o verbo beber, como é que ficaria seguindo aqui o modelo? Eu, sem medo, eu, como é que ficaria o verbo beber aqui? Eu, terminando em lá, pessoal, como é que vai ficar? Eu, bebera, beber, eu, bebera, tu, Beber. beberas, ele, Beber. nós, beberamos, vós, pessoal, só online está falando, vós, Bebereis. bebereis. Eles beberam. Olha lá, pessoal, eu coloquei um verbo agora de segunda conjugação, porém a terminação do pretérito mais que perfeito é a mesma. Olha lá, bebera, igual a cantara, ok? Fica estranho, porém é o mesmo de dizer assim, eu tinha cantado, eu tinha bebido. Só que quando eu uso tinha bebido, tinha cantado, eu uso a forma composta, que são dois verbos no lugar de um, tá? Agora nós iremos falar de um outro tempo verbal. Falamos dos três pretéritos. Agora vamos falar das subdivisões do futuro, tá? Futuro do presente. O futuro do presente é aquele que vocês já conhecem. Expressa o fato futuro em relação ao momento presente. Ou seja, nós estamos aqui agora, no momento presente, falando de algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, eu irei viajar. Estou no momento presente, dizendo que algo ainda vai acontecer. Vou viajar, certo? Eu viajarei, nós dançaremos, nós estudaremos, né? Eu farei um concurso. Então, o futuro do presente é o futuro que vocês já conhecem. Indica ações que ainda vai acontecer, tá? Que ainda vão acontecer. Então, ó,
O futuro do presente tem essa terminação aqui na hora de conjugar um verbo. Rei, tá? A primeira pessoa do singular, eu, vai terminar em rei. Eu cantarei, eu venderei, eu partirei, tá? Nesse caso, com qualquer verbo, tanto um verbo de primeira conjugação, terminando em A, quanto um verbo de segunda conjugação, terminando em E, ou um de terceira, terminando em I, o futuro do presente vai ser sempre o rei na hora de conjugar o verbo. Eu cantarei, tu cantarás, ele, Cantará. nós, Cantaremos. vós, eles. Agora, olha só, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Reparem a terceira pessoa do plural, que é o eles, do futuro do presente e do pretérito. São diferentes, não são? No pretérito, eles cantaram. Eu utilizei AM, pretérito. No futuro do presente, eu utilizei AOTIL. Cantarão. Tem diferença, tá? Pretérito, passado, AM, futuro, AOTIL. Não se esqueçam. Como é que eu conjugo o verbo vender aqui, pessoal? Seguindo esse modelo. Eu venderei. Tu venderás. Ele venderá. Nós venderemos. Vós vendereis. Eles venderão. Com a M ou a OTIL? A OTIL, porque trata-se de futuro, tá? Venderão. E agora, meus amores, falaremos do último tempo verbal do modo indicativo, que é o futuro do pretérito. Como assim, professora? Futuro do passado? O futuro do pretérito, pessoal, expressa um fato futuro em relação a um momento passado. É uma ação que não chegou a ser realizada. Quando eu digo assim, olha, eu iria à praia se não fosse a chuva. Quando eu digo eu iria, indico uma ação futura. Exatamente. Uma ação futura que não aconteceu, ficou no passado. Eu iria se não fosse a chuva. Iria estar no futuro do pretérito. Eu cantaria se não estivesse rouca. Eu cantaria. Ação futura que não se deu, que não se realizou, não aconteceu, ficou no passado. Eu cantaria. Futura, mas não aconteceu, passou. Certo? Então, aqui reparem, olha, as explicações são parecidas. O que muda é só o final. Futuro do presente expressa um fato futuro em relação ao momento presente. Futuro do pretérito expressa um fato futuro em relação ao momento passado. Por isso que é futuro do pretérito. Tá? Aqui, na hora de conjugarem um verbo, a terminação vai ser em iria. Eu, como é que fica? Tu, ele, nós, vós, cantarieis. Eles cantariam, tá? Futuro do presente, irei. Futuro do pretérito, iria. Vocês anotaram essas terminações em vermelho? É importante, pessoal, novamente falando, porque quando eu for passar um exercício pedindo para vocês conjugarem um verbo, se vocês tiverem essa anotação, vocês já vão saber como que começa a conjugar um verbo no presente, um verbo no futuro, um verbo no pretérito, tá? Tá,
Pode. Olha só, pessoal, então, fechamos aqui o modo indicativo, tá? Relembrando, o modo indicativo é aquele que expressa um fato certo, um fato com certeza. O modo indicativo possui 6 tempos verbais, que são todos esses que nós vimos agora. Eu não sei se no presente eu cheguei a colocar a terminação. Alana, vê para mim aí se no tempo presente, no seu caderno, eu coloquei essa anotação em vermelho. Ó. Presente? Ah, então estou tudo desorganizado. Robson, você tem presente anotado? Não, presente. Pessoal, olha só, quem está com a cópia incompleta tem que colocar em ordem, tem que colocar todos os 6 tempos, presente. Eu não coloquei a terminação do presente não, né? Você anotou essas coisinhas em vermelho? Tem que anotar, pessoal. Olha só, pessoal online, essas terminações que eu coloquei em vermelho, para facilitar na hora de conjugar um verbo, eu não me lembro se no presente eu coloquei qual é a do presente. Então, anotem aí, no presente, a terminação, voltem lá no início da cópia de vocês, no presente a terminação é O, tá? Como assim? Essas terminações, pessoal, que eu estou colocando em vermelho, ao lado de cada tempo verbal, eu não me lembro se coloquei no presente, então estou colocando aqui agora. Ó. Lá no presente, a terminação é O. Eu canto, eu falo, eu danço, tá? Eu acho que eu não coloquei, porque o presente eu expliquei numa aula anterior. Então, quem não anotou, anota. Coloquei, Marcos? Rapidinho, Alana. Foi? Bom. Esse aqui você copiou? Foi. Esse aqui você copiou, Alana? Tá. Ok. Então, agora eu tenho 2 aulas seguidas, não, né? Pessoal, em aula, agora vocês podem anotar, tá? Ó, isso aqui pode anotar no caderno. Em aula, página 49 a 51, módulo 4. E para casa, ó, conjugue o verbo vender no modo indicativo. Vamos fazer essa anotação. Vamos, Luane, Robson, no livro. Ó. Tia, você pode voltar no Pode pretérito botar tudo. só para eu tirar um print, o futuro do pretérito? Futuro do pretérito? Tira aí. Pronto. Oi? Ok. Pessoal, então agora vocês irão pegar o caderno, anotar a atividade de aula que nós continuaremos na próxima aula, né? Em aula 49 a 51, módulo 4, e a atividade de casa também anotarão no caderno. Conjugue o verbo vender no modo indicativo. Pessoal, prestem atenção no que vocês irão fazer, Vitória e Luane, nessa atividade de casa. Olha lá. Conjugue o verbo vender no modo indicativo. O que vocês irão fazer? Conjugar esse verbo em todos os tempos que eu acabei de explicar. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Quem tiver qualquer dúvida na hora de conjugar, é só voltar aqui na explicação que eu passei escrita. Não tem erro, pessoal. Tá? Isso aqui vocês irão fazer hoje, da página 49 a 51. Mesmo que minha aula termine daqui a pouco, eu ainda volto aqui nessa sala hoje. Então, vocês farão da página 49 a 51, e isso aqui vai ficar para casa. Só que eu estou explicando, porque na próxima aula eu vou olhar os cadernos
para ver se vocês conjugaram o verbo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ó, no dever de casa, vender, modo indicativo. Como eu falei, o modo indicativo é aquele que pertence, que possui 6 tempos verbais. Aí vão colocar assim, ó, presente. Vão montar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Conjugou o verbo vender no presente, vai pular para o pretérito. Aí vai colocar pretérito perfeito. Vai fazer a mesma coisa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. De maneira bem organizada, porque vocês vão precisar disso para estudar para a prova. Fez o pretérito perfeito? Vai para o pretérito imperfeito. Então, vocês vão conjugar o verbo vender em todos os tempos do modo indicativo, que são 6. Tá? Foi o que nós acabamos de estudar. Aqui eu só montei para vocês perceberem como é que tem que fazer. Ok? Vou voltar aqui para vocês copiarem. Na próxima aula eu faço a chamada. Alguém quer que eu volte em algum tempo verbal para tirar print ou para tirar uma foto? Calma, você precisa? Qual o pretérito? Futuro do pretérito, vai tirar foto? Então vem aqui rapidinho. Pode, mesmo que a aula já esteja terminando, quem já anotou isso no caderno pode começar a fazer o livro. Vamos, Luane, Vitória.
Pessoal, 8h20, senão já vai bater. Na próxima aula, nós iremos continuar com o livro, tá? Página 49 e 51. Sim. Rapidinho, gente. Vai lá. Vai lá. Isso. Antes, né? Pessoal, vou interromper a gravação. Beijinho para vocês. Até daqui a pouco.